Olá a todos, meu nome é Jairo Lima e continuando a nossa série de vídeos sobre teses defensivas na advocacia criminal, vamos falar um pouco agora sobre o crime de tráfico de drogas, o polêmico crime de tráfico de drogas, que tem previsão legal na legislação especial. E no artigo 33 desta lei de drogas, ela vai trazer e tipificar as condutas que correspondem ao tráfico de droga. Então, são vários os verbos a importar, exportar, remeter, preparar, produzir, adquirir, oferecer, ter em depósito, trazer consigo, prescrever, ministrar, entregar, consumo, enfim, são uma série de verbos que podem amoldar a conduta do agente a este crime de tráfico de drogas, o que torna, então, bem complexo o acompanhamento dessa espécie processual. Compartilho minha tela com vocês para nós começarmos a vermos aqui alguns pontos que eu trouxe à baila, que são de entendimento jurisprudencial, que há algum conflito na doutrina e que certamente o advogado, com um bom estudo, com um bom preparo, ele poderá utilizar essas teses a favor dos seus clientes. Primeiro, chama atenção para uma questão, até preambular, relacionada à quebra da cadeia de custódia. Poucos advogados compreendem a cadeia de custódia portanto, acabam não observando, essa situação que trouxe o artigo 158A a partir do pacote anticrime e que pode ser utilizada também como tese defensiva em benefício do seu cliente. Seria esta cadeia de custódia? Este artigo 158A do Código Penal, ele vai dizer que se considera cadeia de custódia um conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Portanto, esses crimes materiais, os crimes que deixam vestígios, eles devem ser periciados, os objetos, enfim, as substâncias, e essa perícia, ela deve observar ou respeitar esta ordem cronológica estabelecida na cadeia de custódia. Então, a cadeia de custódia da prova, ela é o quê? Uma lógica da sucessão de obtenção das provas e indícios do delito e da sua autoria. Seria um encadeamento das provas, desde as primeiras até as últimas, examinando as provas de uma investigação, é possível aí reconhecer o que deu origem, ou seja, esta é a questão que se pretende aclarar com a cadeia de custódia. É dar credibilidade àquela eventual prova, ou eventual elemento de informação obtido através de um flagrante, obtido numa investigação do inquérito policial, mas que ele não pode ser utilizado de qualquer maneira pelo Estado. O Estado deve zelar e conservar por aquela prova. As consequências da não observância disto, da quebra da cadeia de custódia, vai depender muito do entendimento. Primeiro é dizer que a primeira consequência seria a perda do valor probatório do acervo indiciário, A perda desse valor também não significaria que a prova não valha nada. Isso tem que ser auferido caso a caso. Mas significaria pelo menos uma redução do valor da prova. E aí o juiz certamente só pesaria isso com menos influência na sua decisão. Tá? Então, essa redução do valor probatório através da quebra da cadeia de custódia, ela vai de 0 a 10. Vai depender realmente das circunstâncias do caso concreto. E há também uma segunda situação que é mais drástica, que quando há os indícios suficientes, materiais ou imateriais, autorizadores do convencimento de que foi feito uso de meios ilícitos para a obtenção da prova, a consequência seria reconhecer a nulidade de todas as provas resultantes daquela prova faltante, ou seja, da prova ilícita, teoria da árvore dos frutos envenenados. Então, se isto ocorrer no processo, o perito, ou até mesmo a autoridade judicial só poderá examinar o que restou da investigação. Ou seja, às vezes não vai haver mais nem justa causa para a instauração da ação penal. Então, imagina que um determinado substância, ali aparentemente droga, que foi encontrado com seu cliente, não se observa a cadeia de custódia. E aí você vai requerer naturalmente a nulidade das provas obtidas a partir daquela prova ilícita e, portanto, então não haveria mais substância para ser periciado. Portanto,
enfim, falta justa causa, inclusive, para o embasamento aí de uma ação penal ou ainda avançando essa análise, haveria aí a ausência, no mínimo, de materialidade, portanto, o seu cliente seria fatalmente absolvido. A Defensoria do Estado de São Paulo, que elaborou algumas teses também a respeito dessa quebra da cadeia de custódia, e conseguiu êxito também até no STJ. E eles elaboraram a tese de número 130, que dizia que no delito de tráfico de drogas, a falta do número do lacre do material supostamente apreendido resulta na quebra da cadeia de custódia, levando à ausência da prova de materialidade. Portanto, a falta do lacre, né, cada uma das substâncias devem estar em invólucros adequados e lacrados e registrados e tombados sobre números. Se isso não ocorrer também, já seria suficiente, então, para a nulidade da prova e a ausência, então, da prova de materialidade. Avançando, nós temos também que o laudo pericial ele é imprescindível para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas. E a ausência dele conduziria, então, à absolvição. Nós temos o laudo preliminar, né, no início, ali no eventual flagrante, ou nas investigações, e nós teremos também um laudo definitivo de constatação da droga, que deve ser apresentado até a audiência de instrução. Se isto não ocorrer, o advogado, então, deve pedir a absolvição do cliente pela ausência de materialidade. Muito se discute seria o caso de nulidade, mas o entendimento que se avançou no STJ é de que a ausência deste laudo toxicológico definitivo, ele não impõe simplesmente a nulidade do auto e nem a reabertura do prazo para a juntada do mesmo. Ele impõe a absolvição, considerado que não está aprovada a materialidade. Então, se é necessário se comprovar a autoria e materialidade, a ausência de materialidade conduz o quê? A absolvição. O mesmo entendimento é aplicado pela terceira seção do STJ também, que uniformizou este entendimento de que a ausência do laudo definitivo implicaria na absolvição em razão da falta de comprovação de materialidade delitiva e não somente na nulidade do processo. É entender também que a norma, o artigo 33, ele é considerado uma norma penal em branco. Isso quer dizer que precisa de um complemento, que é uma portaria do Ministério da Saúde, da Anvisa, enfim. E as drogas, né, ilícitas são as que estão lá naquela lista. Então, às vezes, pode ocorrer de que uma substância que foi apreendida, nem o próprio, a própria polícia investigativa não tem ciência se de fato aquilo é ou não uma das substâncias proibidas. Claro, quando se trata de cannabis, né, ou de crack, cocaína, essas drogas mais comuns, é mais fácil, mas até trago a vocês um caso concreto em que eu atuei, né, que diz respeito a uma apreensão de um suposto LSD. E LSD existem diversas formas dele ser constituído. Então, há várias formas de LSD que são proibidas pela Anvisa, que são proibidas na portaria do Ministério da Saúde, portanto, configuraria tráfico, mas há algumas outras que não têm registro no Brasil ainda, né, dado a novidade. Então, se a polícia investigativa, se o perito não conseguir identificar precisamente que espécie de LSD seria aquela, a condição lógica seria a absolvição também. Nós sustentamos essa tese e conseguimos a absolvição de um cliente. Então, chama a atenção de vocês para isso, para que percebam como é importante estar preparado, conhecer também a portaria do Ministério da Saúde, para verificar caso a caso se aquilo se trata ou não de uma substância ilícita. Sobre o acordo de não perseguição penal, o entendimento, né, quase que consagrado é que no crime de tráfico de drogas, CAPT não caberia o ANPP. Até porque, a par de qualquer outra discussão, a pena mínima lá é 5 anos, portanto, superior ao requisito objetivo da ANPP. Já sobre o tráfico privilegiado, o entendimento dominante, há conflitos, mas o entendimento dominante, você deve sustentar na sua defesa, é que é possível sim fazer com que o promotor oferte a NPP. Tá? Então, o que você tem que indagar é o caso de arquivamento, por exemplo, por ausência de materialidade, se não for, avança. O investigado ele vai confessar formalmente, se sim, ok. A infração ela é sem violência ou grave ameaça? Claro que é.
A pena é inferior a 4 anos, sim. No tráfico privilegiado, sim, que é uma causa de diminuição de pena, de 1/6 a 2/3. E o tráfico privilegiado não é equiparado a crime hediondo para a maioria da doutrina, e não sendo ele, então, reincidente, não sendo o caso de transação penal, caberia, então, a oferta da ANPP. Ok, dito isto, vamos avançar para o estudo do princípio da insignificância. O princípio da insignificância é aplicável ao tráfico de drogas. É muito raro você ver decisão favorável no que tange ao artigo 33 caput, tá? O artigo 33, parágrafo 4º, tráfico privilegiado, nós já vamos ter um entendimento menos resistente. Mas também eu trago a vocês uma informação importante, que foi julgamento pelo STF do HC 127573 do Estado de São Paulo. E, por maioria, a segunda turma do STF seguiu o entendimento do ministro relator, que era o Gilmar Mendes, e anulou a condenação por tráfico de droga imposta a uma mulher que foi flagrada com 1 grama de maconha. Então, em que pese o entendimento do STF ser contrário à aplicação do princípio da insignificância em caso de crime de tráfico de drogas, foi observado nesse caso que a jurisprudência ela deve avançar na criação de critérios que sejam objetivos, visando separar os traficantes de drogas de grande porte daquelas pessoas que traficam pequenas quantidades, às vezes como um meio de subsistência. Então, este foi o voto do ministro Gilmar Mendes, que venceu, né, aquela decisão por 3-2. Então, o que se quer dizer aqui é que também se pode alegar o princípio da insignificância no caso de tráfico privilegiado. Vai depender da natureza, da quantidade da droga. É necessário aqui entender que é importante frisar o princípio da proporcionalidade. Então, deve-se analisar uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. Então, frequentemente, condutas que se amodam a determinado tipo penal, sob o ponto de vista formal, eles não apresentam nenhuma relevância, como diz César Roberto Bittencourt, nenhuma relevância material, porque não produz uma ofensa significativa ao bem jurídico tutelado. 1 grama de maconha não produziria uma ofensa ao bem jurídico tutelado, que é saúde pública, o bem jurídico tutelado pelo crime de tráfico de droga. Nunca perca isso de vista também. Importante falar sobre a desclassificação, é uma das teses mais utilizadas, desclassificação, crime de tráfico, para a posse, né, o porte para uso pessoal. Vale frisar aqui inicialmente que a insuficiência na conceituação e distinção dos conceitos de quem vem a ser o usuário ou quem vem ser traficante é um dos motivos que leva tantas pessoas inocentes a serem presas como se traficante fosse, por portarem uma pequena quantia de droga adquirida por consumo próprio. E essa confusão, ela vem justamente porque se encontram ou se conectam a alguns dos verbos previstos no artigo 33 são repetidos no artigo 28, que trata sobre o usuário. O artigo 28 da lei 11.343/2006, ela vai dizer que se considera usuário quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar, ou trouxer consigo para consumo pessoal, drogas sem autorização e desacordo com determinação legal. Portanto, nós vemos aqui que há uma repetição de vários verbos do artigo 33. E aí é de suma importância, então, notar que condutas como adquirir, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, elas estão listadas aqui no artigo 28, mas também estão no artigo 33. Então, é por esta celeuma aí que se confunde conceitos, englobando diversas condutas listadas no artigo 28 ao artigo 33, o que dificulta aí o enquadramento correto da conduta praticada pelo agente delituoso. Mas se deve ter atenção especialmente também à natureza e à quantidade da droga. Para o STJ, a comprovação da materialidade do delito de posse de droga para uso próprio exige a elaboração também de um laudo de constatação da substância entorpecente que evidencia a natureza e a quantidade da substância. Esse laudo pericial definitivo atestando a ilicitude da droga, ela afastaria eventuais irregularidades do laudo preliminar realizado na fase de investigação. Então,
é uma tese muito utilizada, a desclassificação do tráfico para o uso, e o advogado deve ter em mente que não só a quantidade da droga, mas a natureza também é muito importante. Tanto uma droga que tem menor potencial de lesividade, menor potencial de causar dependência, ela é observada de uma forma distinta de uma outra que tem maior potencial. Por exemplo, um crack, a cocaína, a heroína, pela natureza, que tem um risco maior à saúde pública e que tem um risco maior de dependência, são nasadas de uma forma totalmente distinta da cannabis sativa, da maconha, por exemplo. Então, esta natureza da droga, além da quantidade, ela vai pesar na decisão final do juiz de reconhecer a desclassificação. Dito isto, também é importante falar do tráfico privilegiado, que vem previsto no parágrafo 4º, dizendo que as penas previstas lá no caput poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre a organização criminosa. Então, o tráfico de droga na sua forma privilegiada, ele não é equiparado a hediondo. E, portanto, até a súmula 512 do STJ foi ultrapassada por esse entendimento. Então, este é o entendimento atual do STF, né, que este crime não tem natureza hedionda, mas tão somente o crime de tráfico no caput, que seria equiparado aos crimes hediondos. E aí, o conceito de hediondez, né, para a sustentação dessa tese, ela é incompatível com a do privilégio, conforme já há muito tempo havia se decidido o STJ no que toca, por exemplo, quando foi analisado a situação do homicídio qualificado privilegiado. Portanto, reconhecendo o tráfico privilegiado, esse privilégio ele é incompatível com a hediondez. Portanto, não é crime hediondo. Então, ultrapassado esse entendimento, é importante compreender que há a redução de pena por chamado tráfico privilegiado e também para semi-imputabilidade causada por uma eventual dependência química. Tá? Então, é importante entender que as redutoras genéricas também de arrependimento posterior, embriaguez fortuita, estado de necessidade, embora dificilmente se verifique nessas hipóteses, podem ser também analisadas e arguidas pelo advogado em defesa do seu cliente. A semi-imputabilidade deve ser devidamente comprovada no incidente de insanidade mental ou até inimputabilidade mesmo. Se for concluída ali antes da propositura da ação penal, ela pode ser considerada, inclusive, para fins da propositura do acordo, né? Qual acordo? O ANPP. Tá? E aí, além disto, né, se ultrapassar essa etapa, o promotor, por motivos fundamentados, não oferecer a ANPP, no caso do tráfico privilegiado, mas ficam estas teses, a instauração do incidente de insanidade mental pode conduzir a uma absolvição imprópria, né, que seria o cumprimento, o reconhecimento da inimputabilidade e o cumprimento de uma medida distinta, né? Então, uma medida de segurança. Então, avançando este ponto, eu creio que até aqui nós avançamos bem na construção de várias teses, mas aí vem um ponto que chama atenção também, que são as circunstâncias judiciais. Quando se analisa as circunstâncias judiciais, todos conhecem a letra do artigo 59 do Código Penal, que vai trazer uma série de conjuntos de condutas, né, que são analisadas pelo juiz. Quando fixar a sua pena, então ele vai atender a culpabilidade, antecedente, conduta social, personalidade do agente, motivo, circunstâncias do crime, comportamento da vítima, a neutralidade ou não disto, e aí ele vai estabelecer uma pena necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Mas o que poucos advogados sabem, aqui é que fica a nossa dica, é que o artigo 42 da Lei de Drogas é que tem preponderância sobre o artigo 59 do Código Penal. E o artigo 42 ele traz outros elementos. Vai dizer que o juiz, na fixação das penas, considerará com preponderância sobre o previsto no artigo 59 a natureza e quantidade da substância, personalidade e a conduta social do agente. Então, aqui eu chamo a atenção a vocês que na dosimetria da pena é isto que tem que ser observado. Se o juiz não fizer sequer referência ao artigo 42, utilizando os termos do artigo 59, se deve interpor uma apelação requerendo a nulidade
né, desta decisão, por carência de fundamentação. Então, entendam que a natureza e a quantidade da substância do produto é uma característica que deve ser observada com preponderância pelo juiz em relação aos demais elementos. Assim, a quantidade de substância apreendida ela não pode ser também analisada dissociada dos demais elementos, de modo que a apreensão de uma grande quantidade de drogas em poder de um indivíduo, ela não enseja também por si só o reconhecimento do crime de tráfico. Não se trata só de analisar a quantidade, tá? Mas sim a natureza, os outros elementos, a preponderância, onde aquela droga foi apreendida, onde estava o sujeito, havia apetrechos, outros elementos, enfim, a conduta anterior social do agente, todas essas questões são levadas em consideração. E aqui um bônus para falar também da associação para o tráfico. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência. Portanto, às vezes, seu cliente vai responder pelo crime de tráfico em concurso com o crime de associação para o tráfico. E o que deve ser observado aqui como elementar disto é se há provas, né, do dolo de se associar com estabilidade e permanência, ou se foi só uma situação eventual. Tá? Então, o delito de associação para o tráfico ele não possui natureza hedionda. Dito isto, nós vamos interromper aqui a tela e encerrar também este vídeo, trazendo outras dicas importantes no próximo momento. Já agradeço a atenção de todos, muito obrigado, até a próxima.